Fala galera, como prometido então, às 20 horas em ponto, eu tô aqui para conversar com vocês a respeito de dois assuntos que se resumem obviamente em um, propriamente dito. Mas a gente vai conversar, vamos esperar um pouquinho o pessoal ir chegando e aí eu vou conversando com todo mundo, ok? Eu vou botar algumas regrinhas. No ao vivo, eu não vou abrir agora para perguntas, tá ok? Então eu abro para perguntas depois. Eu converso com vocês, vocês escutam a palestra, escutam a aula e depois a gente volta para conversar e tirar algumas dúvidas. Por que isso? Senão eu fico olhando aquilo que vocês estão perguntando e aí posso me atrapalhar um pouquinho, tá bom? Então eu vou tirar as perguntas de vocês aqui, vou parar de olhar o chat de vocês. E a gente vai conversar sobre um assunto bem legal, bem bacana, que é o assunto relacionado com emagrecimento e hipertrofia. Primeiro eu quero falar um pouquinho a respeito de um ponto que eu enxergo muito. Assim, o pessoal acaba falando demais a respeito de dieta ter um percentual maior de resultado sobre o emagrecimento. Então eu já vi várias pessoas, inclusive diversos professores que ministram aulas de pós-graduação, graduação, etc., falando a respeito deste assunto. E muitas vezes eu enxergo as pessoas falando a respeito de um número, né? 70% do resultado é a dieta, 30% é o exercício, ou 75% é a dieta, 25% é o exercício. Bom, eu particularmente não concordo com isso, porque eu vou explicar para vocês. A gente tem uma visão muito reduzida dos fatos e muito simplista, obviamente, dos princípios. Dizer que a dieta ela é mais importante do que o exercício pode parecer até verdadeiro se a gente pensar diretamente em números, tá? Se a gente for parar para olhar assim, a gente vai ter uma ideia de que é muito mais fácil eu adquirir calorias através da alimentação do que eu oxidar, do que eu queimar calorias através do exercício. Um exemplo claro, se eu pegar uma fatia de bolo de chocolate que tem aproximadamente 500 calorias, é muito rápido que eu vou consumir isso. Em 2 minutinhos eu já consumi tudo, né? Só que para que eu possa oxidar, queimar essas 500 calorias que eu adquiri com essa fatia de bolo, eu posso levar até 60 minutos fazendo exercício de moderado a alto em termos de calorias. Então, isso leva a gente a acreditar que fazer dieta tem um processo maior de emagrecimento, ou tem mais eficiência em processo de emagrecimento, do que o próprio exercício. Bom, eu até não culpo essas pessoas assim que acreditam nisso, pois no final das contas até que faz sentido, né, se a gente parar pra pensar. Mas eu pergunto a você que tá aí do lado, os benefícios do treinamento nos processos fisiológicos, eles são apenas ligados à queima de calorias? Talvez se nós pensássemos só em calorias, talvez essa afirmação, dieta é 70%, exercício é 30%, pode fazer até um pouco de sentido. Mas eu vou responder um pouquinho isso, tá? Essa pergunta, ela deve ser feita e a gente deve, né, entender esse tipo de coisa para que a gente não possa passar vergonha e falar bobagem por aí, né? Sair dizendo, 70% é isso, 30% é aquilo, tá? A resposta sobre isso ela envolve vários fatores, como por exemplo física, termodinâmica, mecânica e obviamente a biologia, né? Então eu vou trazer para vocês aqui um estudo, é um artigo de 1985, o estudo de Sopko e colaboradores, tá? Ele fez 12 semanas de estudo com homens obesos e ele mostrou que quando a redução energética ela é criada pela dieta ou pelo exercício de maneira igual, os dois tratamentos eles resultam em emagrecimento. Ou seja, se eu fizer só a dieta e cortar 500 calorias, que foi o que ele usou, e fizer exercício a ponto de gastar 500 calorias, o efeito de emagrecimento ele é muito parecido, tanto com quem faz dieta e quem faz exercício. Porque o emagrecimento ele é uma conta muito simples. Ele é uma conta onde você precisa ingerir menos, ou gastar mais, ou fazer os dois.
ingerir menos e gastar mais. Para que vocês tenham uma ideia, ele usou 16 pessoas nesse estudo e ele verificou que a perda de massa gorda, né, a massa corporal dos sujeitos, foi de aproximadamente 6,1 quilos para quem fez a dieta. E adivinha só para quem fez o exercício? Foi 6,2. Então não houve diferença significativa. Então fazer dieta ou fazer exercício, ambos causam emagrecimento desde que o gasto calórico e o consumo calórico sejam iguais. Se você deixar de consumir 500 calorias pela dieta ou queimar, gastar, oxidar 500 calorias através do exercício físico, os resultados vão ser iguais dentro do processo de emagrecimento. Então essa história de você ficar dizendo 70% é isso, 30% aquilo, isso do ponto de vista de emagrecimento é uma bobagem. O que a gente precisa entender é emagrecimento é consumir menos e gastar mais, ou consumir menos e gastar mais. Isso tem que ficar muito claro para a gente parar de falar essas bobagens. Inclusive, essas bobagens elas são lidas e são ditas por órgãos até bem importantes na literatura, o que me deixa muito espantado. Por quê? A grande maioria dos profissionais, eles têm uma ideia de visualização dos processos que é realmente muito voltada para uma fantasia, sabe? As pessoas elas ficam mais focadas em ter certeza, tá certo, etc, do que realmente ajudar a comunidade de forma geral. Os processos de emagrecimento, eles são fantasiosos de tal maneira que se inventa chá de tudo, método de treinamento para tudo que é coisa, e isso não ajuda nada, Não existe melhor entre dieta e exercício físico. O que existe são adaptações, isso do ponto de vista de emagrecimento, tá? Não existe melhor, desde que dieta gaste a mesma quantidade de calorias do que o exercício físico, ambos têm efeito igual no emagrecimento. Agora, associar os efeitos da dieta, que ela tem alguns benefícios, e do exercício, que também tem alguns benefícios, faz com que nós possamos potencializar os processos de emagrecimento. E não tem nada a ver com apenas gasto calórico, tem a ver com outros elementos. Para que vocês possam ter uma ideia, em 2013 eu publiquei um dos artigos resultado do meu mestrado exatamente sobre dieta, emagrecimento e dieta e exercício físico, principalmente sobre os efeitos do controle hormonal do apetite, sobre a grelina propriamente dita. A grelina, só para que vocês possam entender, ela é um hormônio que é produzido principalmente no nosso estômago, mas tem vários tecidos que produzem ela. Ela é dividida em duas estruturas, tá? Duas moléculas, uma que a gente chama de grelina acilada e outra que a gente chama de grelina não acilada. A grelina acilada, ela tem uma perninha na terceira serina, que é o terceiro aminoácido dessa grelina, que é um grupo octanoil, que permite ela ligar lá no meu hipotálamo, ligar lá no meu centro da fome. E essa grelina, ela é o precursor da fome. Quando eu libero muita grelina lá para o meu estômago, a tendência é que eu comece a sentir fome. E a nossa pergunta sobre esse artigo, sobre esse estudo era: será que sujeitos que emagrecem 5% do seu peso total, da sua massa total, eles têm algum benefício do ponto de vista de controle do apetite? E nós testamos isso em grupos de sujeitos obesos que fizeram apenas dieta e outro grupo que fez dieta mais exercício físico. O que era esse exercício físico? O exercício físico era bem simples. Eram 3 dias na semana que os sujeitos eles iam na ESEF, na Escola Superior de Educação Física, e eles faziam 40 minutos de exercício aeróbio em bicicleta. Esse exercício aeróbio era a 70% da capacidade máxima, então eles aqueciam 5 minutos, treinavam durante 30 minutos a 70%, e aí eles resfriavam, faziam uma volta calma de mais 5 minutos, apenas 3 vezes por semana. Quando nós avaliamos o antes e o depois dessa perda ponderal, dessa perda de peso, nós conseguimos identificar que o grupo que fez apenas dieta
aumentou a quantidade de grelina secretada no sangue, ou seja, aumentou a quantidade de hormônio da fome. Já o grupo que fez dieta mais exercício e perdeu o peso, ele diminuiu os valores de grelina acilada. Notem que interessante. Então, quando eu faço apenas dieta, ela vai funcionar no processo de emagrecimento e outros processos também, maravilhosos, tá? Mas a quantidade de hormônio do apetite tende a subir quando eu faço apenas dieta. No grupo que fez a mesma dieta, mas fez 3 vezes durante 40 minutos cada dia de exercício aeróbio na bicicleta, os valores de grelina diminuíram, reduziram. Então isso nos permite especular que talvez os efeitos do exercício físico eles possam ir além dos processos relacionados à queima de calorias. Então, se nós vamos buscar na literatura, nós vamos entender que o exercício físico, através do meu estudo, permite um controle maior da secreção de hormônios do apetite, o hormônio, no caso a grelina acilada, e também traz outros benefícios, como manutenção da massa muscular, faz a liberação maior de testosterona, faz com que a testosterona livre fique mais disponível no sangue, reduz os níveis de cortisol, o que permite uma redução do processo inflamatório. Então nós temos vários benefícios. Além disso, além de fazer esses benefícios, também tem uma tendência a aumentar o número de mitocôndrias e toda a maquinária enzimática destas mitocôndrias. Então eu fico com atividade maior de enzimas oxidativas e eu aumento a quantidade dessas enzimas oxidativas também, além de aumentar o número de mitocôndrias. A minha lipase sensível ao hormônio, que é responsável pela quebra da gordura lá no tecido adiposo, também fica mais ativada em sujeitos que praticam exercício físico. E a gente não está falando de exercício físico extenuante, não é para ficar atleta ou qualquer coisa do gênero. Não, 3 vezes por semana, 40 minutinhos já tem resultados. Mas aí vamos perguntar, poxa, mas a dieta então ela não serve para nada, só para reduzir calorias? Não, a dieta também é fundamental. Principalmente quando a dieta ela é prescrita para fazer uma reeducação alimentar. Quando você reaprende a comer a quantidade certa e principalmente a qualidade certa dos nutrientes, das verduras, legumes, das proteínas e todos os macronutrientes envolvidos. Por quê? Porque a dieta também vai proporcionar, junto com o exercício, uma melhor atividade do teu sistema digestório. Já existem estudos mostrando que você consegue melhorar bastante aquilo que nós chamamos de biota intestinal, que é a quantidade de bactérias e tipos de bactérias que nós temos no nosso intestino que nos ajudam tanto a fazer os processos digestivos. Sujeitos que fazem dietas ricas em gordura e principalmente em açúcares refinados e proteína acabam por ter uma biota ruim. A quantidade de proteína deve ser reduzida, a quantidade de gordura deve ser reduzida e também ser aumentada a quantidade de carboidratos complexos, aqueles carboidratos ricos em fibras que ajudam muito a desenvolver essas bactérias que são bem legais. A dieta proteica e a dieta com gordura e refinados está muito ligada a questões de diabetes tipo 2 e outras doenças inflamatórias. Então notem que tratar a dieta como sendo 70% um benefício e o exercício sendo 30% um benefício, isso não é verdade. Do ponto de vista de emagrecimento, ambos tem uma função dividida, uma função importante. E do ponto de vista de fisiologia, nós temos benefícios exclusivos vindos da dieta, da boa alimentação, da reeducação alimentar e benefícios exclusivos vindos do exercício físico. Então é um casamento muito importante para que a gente possa ter o sucesso não só de queima calórica, que é muito simplista, é muito reducionista, é uma análise muito superficial dos benefícios, e
fazer com que nós entendamos que nós devemos prescrever a dieta não pensando em emagrecimento diretamente. Nós devemos prescrever o exercício e praticar o exercício não pensando diretamente no emagrecimento, mas sim a dieta pensando na saúde e reeducação. A educação alimentar é muito importante, fazer com que o sujeito aprenda a se alimentar, isso é muito legal. E do ponto de vista de exercício, trabalhar as valências físicas, a força, a resistência, a potência, a capacidade aeróbia dos sujeitos. Se nós tivermos sujeitos mais educados do ponto de vista de alimentação e mais preocupados em ficar mais fortes do ponto de vista de força neural mesmo, ficarem mais resistentes, mais potentes, com mais capacidade aeróbia, os resultados de emagrecimento eles vão acontecer invariavelmente. Conseguem entender isso, perceber esse processo, tudo isso que eu falei para vocês? Então, esses pontos são pontos muito importantes para que a gente entenda o processo de emagrecimento. Emagrecer é extremamente fácil. Cuidado, não interpretem mal esse fácil, mas se vocês entenderem que é restrição calórica e gasto calórico, perfeito, é fácil. Só que o problema é quanto tempo eu consigo ficar dessa maneira fazendo só restrição. Quanto tempo ou quanto que eu consigo gastar de calorias a ponto de fazer um processo de emagrecimento só com exercício. Então, existe uma parcela de 50% vindo da dieta e 50% vindo do exercício físico. Além, óbvio, de todos os benefícios que dieta e exercício trazem e que se complementam. Isso a gente tem que ensinar para os nossos pacientes, ensinar para os nossos alunos que eles devem se alimentar para serem saudáveis. E por serem saudáveis, eles terão automaticamente resultados no emagrecimento. Eles devem treinar para serem saudáveis, fortes, potentes, resistentes, e isso automaticamente vai fazer com que eles sejam menos gordos e assim por diante. Entendido isso, nunca focar o processo de emagrecimento ou o processo hipertrófico como motor primário. Eu sempre digo assim, se você treina para ser hipertrofiado, dificilmente você vai conseguir chegar a esse resultado sem trabalhar força, flexibilidade, resistência, potência. Então você precisa das valências para chegar no objetivo hipertrofia. E hoje eu vejo exatamente o contrário. As pessoas saem lançando estratégias, todos os processos para os cursos de hipertrofia lotam, e que na verdade, para que você possa chegar neste resultado, que é o hipertrófico, você precisa trabalhar, é a base, são as valências físicas propriamente dita. Então, isso é muito importante. Você pode fazer a dieta que você quiser. Se você não tiver uma reeducação alimentar, você vai voltar a engordar. Você pode fazer o método que você quiser de treinamento. Se isso não for rotina para você, você vai voltar a engordar e ficar todo dentro do processo que você estava antes. Isso é importante de entender, ok? Beleza? Estamos fechando 18 minutos agora da live, da parte de aula, 19 agora, e eu vou abrir para perguntas para que vocês possam interagir e a gente possa conversar, tá bom? Vamos lá. Boa noite para quem me deu boa noite. Vamos lá, Charline, tudo bem? Show de bola. Obrigado, Lennon, show de bola. Pessoal agradecendo, muito legal. Tô aberto agora a perguntas, gente. Fiquem à vontade para perguntar e aí a gente vai conversando sobre isso. Eu gosto bastante de interação, vocês podem perguntar. Boa noite, Ili. Oi, Sanai, gostaram da live? Acharam bacana? E aí, Caio, tudo bom? Acharam bacana? Vocês viram aqui, ó, vou mostrar. Boa noite. Olha só meu olho, ó. Meu olho lá tem um... Tá com um círculo do Illuminati. É minha ring light. Pra iluminar bem, assim, no rosto. Pra vocês poderem enxergar melhor. Que bom, que bom, que bom, gente, que vocês gostaram. E aí? Alguma pergunta a respeito? Obrigado, Felipe. Legal, obrigado, Luiz. Show de bola. Massa. Uma livezinha simples, mas ao mesmo tempo responsável e baseada em estudos, tá? Tudo certinho. Ione, a respeito de EPOC,
tá? Isso não existe dentro do processo de emagrecimento, é uma bobagem absurda. Hoje nós publicamos no blog um texto sobre EPOC, eu aconselho que vocês visitem o blog lá e vejam mais. Um texto a respeito desta live também vai estar no blog. Todos os artigos que eu citei aqui, todo o material que eu passei aqui para vocês, tá tudo lá no blog, vai estar lá no blog para que vocês possam ler. Lá tem todos os artigos de referência, os links para que vocês possam assistir, ler lá tudo. Essa live aqui, ela vai ficar aqui no Instagram durante 24 horas e eu quero ver se eu passo isso pro canal do YouTube, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Perguntas. Ribeiro, muitos falam sobre o treino melhor para emagrecimento, treino intencional metabólico. Não existe isso, Ribeiro, não existe. O melhor é o tensional, o melhor é o metabólico. Primeiro que não existe essa separação, né? Metabólico, tensional. O que existe é gasto calórico, parceiro, tá? Do ponto de vista de emagrecimento e gasto calórico, queima de gordura, quanto mais calorias você gastar, melhor é. Então isso vai estar vinculado diretamente ao trabalho total da sessão. Isso é uma... Quem sabe periodizar, quem faz uma periodização decente, sabe calcular esse tipo de coisa. Inclusive, a gente vai dar um curso, eu e o Wagner Zaccani, preparador físico da Seleção Brasileira de Judô Olímpico. Nós vamos dar um curso a respeito de preparação física e toda essa parte que envolve controle fisiológico, controle de carga. Eu vou trabalhar bastante essa coisa do controle de carga para o treinamento, os cálculos todos, muito bacana. Vai ser em novembro aqui em Porto Alegre, mas nós já temos convites para São Paulo, Goiás, Salvador. Logo, logo a gente está levando esse curso para vocês. E eu também estou preparando um material, já gravei o módulo 1 do curso de bases metodológicas do treinamento físico e da preparação física. Vai sair muito legal. Em breve esse curso já vai estar online para que vocês também possam assistir, tá bom? Vamos lá. Dani, grande Dani, a intensidade do treino hoje é pouco respeitada. Tudo é alta. Inclusive, Dani, uma das coisas que eu mais critico é a respeito da adaptabilidade do sujeito ao treinamento versus emagrecimento. A gente sabe, quanto mais adaptado o sujeito for, menos calorias ele vai gastar por unidade de tempo. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, o grande lance, o grande foco é não tornar esse sujeito realmente preparado em uma valência. Por isso que a grande maioria do material que surte maior efeito sobre o emagrecimento é realmente alternar muito os estímulos. Um dia treinar força, outro dia resistência, outro dia o aeróbio, outro dia a potência, outro dia a flexibilidade, tentar fazer com que esse organismo não se torne eficiente do ponto de vista de produção de energia. Então, gasto energético. Isso é muito importante para emagrecimento. O sujeito ele não pode ficar altamente treinado em uma única variável, senão ele acaba ficando mais econômico, tá? Boa noite, Vinícius, tudo bem? Boa noite. Não tem problema, Nutri. Valeu. Sim, Alan, tá bombando o blog, muito bom. Vinícius, o princípio da reversibilidade, ele é um processo muito simples. Ele diz o seguinte: todo o processo de treinamento deve ser possível destreinar. E o processo de reversibilidade, ele está geralmente ligado a um assunto chamado destreinamento. Hoje a gente fala só em treinamento, desempenho e assim por diante. Só que nós temos que entender que um organismo que é levado ao máximo e abandonado no máximo vai sofrer demais processos fisiológicos. Então, além de aprender a treinar, nós temos que aprender a reverter esse treinamento, a destreinar esse organismo. É disso que trata o princípio da reversibilidade. Então, Felipe, o aumento da interleucina 6 vinda do músculo esquelético, ele é um anti-inflamatório interessante. E ele não é o principal fator, mas ele é um fator hoje estudado como também contribuinte para o processo de emagrecimento. Mas o processo de emagrecimento é queima calórica. Ingerir menos e gastar mais. Senão, bariátrica não funcionaria, né? Então é disso. Vamos lá. Felipe, pensando em hipertrofia, você também recomendaria... Deixa eu ver aqui. Recomendaria...
uma variação semanal entre treinos metabólicos e tensional. Eu não gosto muito dessa ideia de treino metabólico e tensional, não tem como separar esse processo. Mas eu gosto bastante da variabilidade de treinamento. Claro que não aquelas loucuras que as pessoas fazem. Um dia faz séries de 4 repetições, no outro dia faz 15. O salto é muito grande, então dentro de uma capacidade mais sutil de elevações de treinamento, eu gosto bastante da variabilidade. Eu gosto muito da periodização ondulatória, trabalho bem com isso, com sessões progressivas, 3 sessões progressivas e uma de recuperação. Eu gosto bastante disso e tenho bons resultados nas minhas assessorias, aí no pessoal que a gente trabalha. Treinador júnior, qual o fator ou fatores fisiológicos que levam a atividade física a inibir a grelina? Então, isso é uma pergunta bem interessante, sabe, Júnior? A gente tem algumas hipóteses para isso, tá? Isso ainda não está completamente desvendado. Uma das hipóteses é que ao fazer exercício a gente migra sangue para a musculatura e fica pouco sangue lá no estômago. E isso limitaria a produção e liberação de grelina propriamente dita, tá? Outra questão é que a grelina também é um liberador de hormônio do crescimento. O exercício físico por si só também ajuda a liberar o hormônio do crescimento. Então, se eu tenho uma liberação de hormônio do crescimento feita pelo exercício, eu não precisaria de tanta grelina para liberar o hormônio do crescimento e, por consequência, não sentiria tanta fome. Essa também é uma relação possível, tá? Um mecanismo possível. Se não destreinamos, é o contrário, tá? É o contrário, Vinícius. Se nós não destreinamos, é que ele continua bastante econômico e aí o cara ganha mais gordura, tá? Dani, eu não, assim, eu acho que o planejamento de mesos e macrociclos eles são importantes, mas eu gosto de trabalhar com no máximo 4 microciclos planejados, prescritos. Por quê? Porque eu vou sentindo os atletas, vou sentindo as mudanças para fazer isso, para fazer esses ajustes mais finos. Mas claro, planejar para 6 meses, para um ano, para resultados a longo prazo, sem dúvida nenhuma é importante. Eu te entendi. De nada, Felipe. Mais perguntas, pessoal, mais perguntas. Se não tiver perguntas, eu encerro a live porque nós estamos chegando a 30 minutos. Lembra que do ponto de vista de aprendizagem, 30 minutos é bastante assim para a gente ficar ligado e aprendendo, tá bom? Então eu vou encerrar essa live agora. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sanado as dúvidas ou pequenas dúvidas de vocês. Eu vou deixar essa live no 24 horas, na timeline ali, tá? Durante 24 horas, vocês vão poder assistir. Eu vou baixar ela agora e vou colocar também no canal do YouTube. Não esquece amanhã de visitar o blog, porque o blog tá cheio de novidades, cheio de textos bacana. E eu vou publicar amanhã o texto sobre isso aqui, tá? Sobre esse assunto que a gente discutiu hoje, que foi emagrecimento e hipertrofia. Tá bom? Aqueles que chegaram agora, assistam a live mais tarde. Tá? Beleza? Olha lá. Olha o estúdio que tá montado aqui, ó. Pá! Só pra que vocês tenham noção da parafernália que eu monto pra atender vocês. Olha só. Eita, lelê. Abraço, até mais. Tchau.